Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E o Natal trouxe um presente antecipado ao primeiro-ministro Luís Montenegro. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Luís Montenegro. Fui notificado do despacho de arquivamento da averiguação preventiva promovida pelo Ministério Público na sequência de várias notícias e denúncias anónimas. Os escrutínios jornalístico e judicial existem. São mesmo fundamentais, essenciais à democracia. Mas também eles devem funcionar com regras. E a regra não pode ser a utilização de expedientes e muitas vezes conluios para exibir histórias mal contadas, que afinal de contas as autoridades competentes confirmam que não são verdade. Aqueles que ultrapassam os limites das regras e da verdade caem na tentação totalitária. Luís Montenegro atirou-se aos jornalistas, atirou-se também, de certa maneira, à justiça. Acabou por ser ilibado, neste caso Spinum Viva, que fez, relembremos, cair um governo, o primeiro governo de Luís Montenegro, e que fez com que tivéssemos todos ido a votos na primeira metade deste ano. Ana Sá Lopes, era o fim esperado para este processo, Spinum Viva? Bem, eu não sabia se era o fim, se não. Admiti que pudesse ser aberto o inquérito. Não acho que, aliás, houve notícias de que o Ministério Público estava dividido sobre se devia abrir o inquérito ou não. Alguns procuradores defendiam que sim. Portanto, eu não fazia a menor ideia de que fosse, não estava à espera ainda do contrário, ou seja, estava à espera sem achar que isto era previsível imediatamente. Aconteceu. A reação do Primeiro-Ministro é absolutamente inaudita. Eu acho que aquela reação, esta frase que nós escolhemos para o soundbite da tentação totalitária da parte do Ministério Público dos jornalistas, quer dizer, isto só falta o Primeiro-Ministro assinar também o Manifesto 50. Isto é uma coisa absolutamente incrível. Para já vai usar uma expressão, a tentação totalitária, que é é o título de um livro de um filósofo francês que foi publicado nos anos 70, o Jean-François Revel, e basicamente na altura ele defendia que as democracias eram frágeis e que naquela altura estávamos em Guerra Fria, portanto era mais o que tenderiam como os regimes comunistas, que na altura eram pujantes, faziam, de fazer com que, em nome de um bem supremo, as liberdades e as democracias fossem extintas, e a democracia fosse extinta. Hoje em dia essa expressão usa-se muito com os populismos que vão criar a tentação totalitária, que nós estamos a ver um pouco por todo o mundo, em que as liberdades e a democracia está em recessão clara. Usar essa expressão para um processo absolutamente normal do Ministério Público acho que é inacreditável. E o Primeiro-Ministro queixa-se de que o processo de averiguação preventiva foi um inquérito. Quer dizer, e que teve que fazer. Eu, por acaso, acho sinceramente que este instrumento, a averiguação preventiva, que obviamente foi decidido pelos políticos e pelos legisladores, se calhar é um instrumento que não se justifica, porque não dá o estatuto de arguido, que é um estatuto que permite a defesa às pessoas visadas, neste caso às pessoas visadas não podem ser arguidos, e segundo o diretor do SIAP, o Rui Cardoso, disse, nós não exigimos, nós pedimos, nós convidamos a apresentar. Isto também não é bem assim, no sentido em que nós vimos várias vezes o PGR, o Amadeu Guerra, queixar-se de que Luís Montenegro nunca mais despachava e nunca mais entregava. Portanto, também o convidar. Portanto, eu reconheço que o instrumento é um instrumento muito duvidoso, nomeadamente que depois põe tudo em segredo de justiça. Portanto, nós estamos incapazes, nós não podemos, quando eu digo nós, digo o povo, os jornalistas, que atuam nesse aspecto para que o povo seja informado, saber quais foram as razões e quais a que se chegou apenas que o inquérito foi arquivado. Mas enquanto nos outros processos pode-se, o segredo de justiça não existe, depois do processo terminado, aqui não pode, aqui continua o segredo de justiça, o que torna a coisa muito pouco transparente. Portanto,
Se me dizes que eu acharia bem que se acabasse com as averiguações preventivas, que já não me lembro quando entraram no código, nos códigos da justiça, eu acharia que sim. Poderia ter sido aberto um inquérito a Luís Montenegro, mas também não se abriu porquê? Não se abriu porque criaram o estigma do arguido, do primeiro-ministro arguido e tudo isto. Portanto, isto é um daqueles momentos em que a justiça e a política andam às cabeçadas, mas de uma maneira um bocado ridícula. E, por amor de Deus, dizer a tentação totalitária, usar esse argumento, quer dizer, o Primeiro-Ministro não tem maioria parlamentar, nós sabemos, mas ele pode mudar leis da justiça. Aliás, tem um pacote da justiça que vem aí e que eu tenha visto, não elimina a averiguação preventiva. Pelo menos não elimina isso. Agora, o Primeiro-Ministro também não pode querer ser, quase que parece estar a pedir um estatuto para ele diferente de todos os outros cidadãos, e a justiça tem que ser igual para todos. Se estatuto diferente ele teve, foi por muito menos, se calhar abriram-se inquéritos, por muito menos do que as suspeitas que envolviam o caso Spino Viva, abriram-se inquéritos a pessoas, incluindo a políticos, por muito menos, mas a estratégia política de Luís Montenegro, desde o dia em que tomou posse pela primeira vez como Primeiro-Ministro, é vitimização. É vitimização. Ele diz, inclusive, que teve de provar a sua inocência muito mais do que teve de se defender, não é? Ou seja, em vez de estar a defender-se de alguma coisa que lhe acusassem, o que ele teve de fazer foi mostrar que não era culpado de nada. Tem razão. Ele faz uma grande acusação que é a inversão do ónus da prova. E isso é uma grande acusação ao sistema judicial. O Presidente do SIAP diz que não, porque lá está, a averiguação preventiva não permite o uso de uma data de instrumentos de investigação que o inquérito permite. Portanto, eu começo a achar, isto é de facto, se calhar é um buraco no sistema, a existência da averiguação preventiva. Amadeu Guerra dizia, na sequência deste caso, que se os políticos acabarem com a averiguação preventiva, nós deixamos de as fazer. E é verdade, quando as grandes críticas à justiça, habitualmente, as pessoas quando fazem, que esquecem-se que quem fez as leis são os políticos. É a Assembleia da República que faz as leis para que a justiça as cumpra. Depois a justiça é um órgão, é autónomo, há separação de poderes em Portugal, graças a Deus. Há quem acho que não deva haver, mas há. Agora, este uso para a política caseira desta absoluta vitimização à volta do instrumento que foi para Luís Montenegro muito mais benévolo do que seria a abertura do inquérito, porque aí podia permitir escutas, podia permitir mas também o permitia ser arguido e ter direitos de defesa, é verdade. Eu achei aquele discurso vindo do outro mundo, sinceramente, o discurso da vitimização total. Eu percebo que a família dele com certeza tenha sofrido, essa parte, qualquer pessoa que seja alvo de uma averiguação do inquérito sofre, não é a sua honorabilidade que está posta em causa. E com esta decisão ainda se torna mais evidente que foi um erro para o Partido Socialista ter mandado abaixo o anterior governo. Quer dizer, se o Partido Socialista tivesse... Lembras-te que aquilo, antes da consumação, da apresentação da moção de confiança, houve ali uma negociação sobre o tempo quando duraria a comissão de inquérito com o PS. Exatamente. E aqueles dias onde aparecia uma lota de Matosinhos, aquela coisa de vamos quantos dias, afinal, quem dá mais e quem dá menos, no caso era quem dá menos, relativamente aos dias em que a comissão de inquérito duraria. É evidente que se o PS aceitasse uma comissão de inquérito, enfim, com a opção máxima que o PSD aceitava, e não teríamos ido para eleições, e pelo menos teria havido algum inquérito às questões, inquérito político, porque esta questão... E público também. E público, independentemente desta questão não ter nenhuma questão judicial, há sempre uma questão política, uma questão de ética,
Obviamente que isso teria impedido que a existência de eleições, teria impedido o descalabro do PS, teria impedido a eleição de mais 10 deputados do Chega e não teria evitado talvez que Pedro Nuno Santos abandonasse o PS. Agora, o líder do PS pôs esta questão como uma questão também de princípio e de que estar a limitar uma comissão de inquérito, que o governo estar a limitar uma comissão de inquérito seria uma intromissão nos poderes da Assembleia da República. Assim, não sei como é que isto... Assim, na prática, sim, o PS perdeu muito por ter chumbado a moção de confiança. Por outro lado, conhecendo Pedro Nuno Santos, seria muito difícil não só viabilizar a moção de confiança, como aceitar as regras do governo para que o inquérito tivesse um prazo curto, delimitado. E digo-te uma coisa, se não tivesse sido naquela altura que a Assembleia da República foi dissolvida, não é, por causa da moção de confiança, acabaria por ser no orçamento seguinte, porque Pedro Nuno Santos já não votaria. O Pedro Nuno Santos viabilizou o primeiro orçamento de Montenegro, contra a vontade. Aquilo foi para ele uma coisa extremamente dolorosa, estar a viabilizar o orçamento do governo do PSD-AD. Ou seja, o orçamento que José Luís Carneiro viabilizou não seria viabilizado por Pedro Nuno Santos. Acho que seria possível que ele tivesse feito isso. Ana Sá Lopes, está feito por hoje. Um beijinho, até amanhã. Um beijinho, até amanhã, Ruben. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.